O Trilhas da Democracia de hoje debate a cultura em tempos de obscurantismo. Os nossos convidados são Fred04, músico e líder da banda Mundo Livre S.A., e Djelson Pessoa de Melo, bailarino e diretor. Djelson, começaria te fazendo a seguinte pergunta. Qual foi a tua sensação quando viu o ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, dizendo que a arte e a cultura ou seriam heróicas e nacionais na próxima década ou não seriam nada? Rapaz, eu ao mesmo tempo que ri, eu chorei, né? Porque ouvir de um artista que a arte tem que ser heróica, a arte tem que ser livre, né? A arte não tem que ser só nacional, a arte tem que estar submetida ao contexto global, né? E pegar essas frases de um líder nazista, isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha existência, sabe? E especialmente na Secretaria de Cultura, né? No Ministério da Cultura, que não é mais Ministério, agora é Secretaria. Isso me deixou assustado. E graças ao universo que ele saiu e com a reprovação muito forte, com esse desespero aí. Eu acho que teve até uma repercussão internacional, né? Uma coisa realmente As pressões imediatas da comunidade judaica, do Estado de Israel, foram decisivas para a demissão do ex-secretário de Cultura, né? Uhum. Claro, eu acho que a gente tem hoje um governo que é emblemático, né? É um exemplo mundialmente assim usado, né? E eu acho que não só independente de perfil ideológico e tal, mas é um exemplo de que o país entrou num processo de regressão absurda, né? De um tempo atrás que o Brasil causava até um espanto pelo potencial que foi revelado, né, em várias áreas, assim, inclusive na cultura, né? Filmes e música e teatro e tudo, mas principalmente a economia, a diplomacia, as relações exteriores, relações internacionais e tal. E para né, hoje você vê muitas manchetes de grandes veículos, os maiores veículos da Europa, dos Estados Unidos e tal, o que houve com o Brasil, né? Eu acho que é algo que realmente, eu acho que poucas vezes na história do capitalismo se viu um processo tão, o que talvez tem gente que chama hoje aí de guerra híbrida, né? De destruição tão rápida, tão implacável. Eu acho que essa palavra é uma palavra decisiva, né? Quer dizer, não apenas regressão, mas destruição, né? Isso. E nesse sentido, o projeto do governo Bolsonaro está cumprindo o que prometeu, né? Porque é um governo de destruição, né? E de destruição cultural, né? Que é o tema do nosso programa de hoje. Né? Uma coisa que me assustou também foi o anúncio do edital que ele, segundo ele, ia ser o maior da história com 25 milhões. O 25 milhões é o Carnaval de Recife. Você imagina revolucionar a cultura brasileira, né? Dando estrutura que a gente precisa com 25 milhões. 25 milhões não é nada. Então é realmente um governo de destruição da cultura. Ano passado, eu passei por um ano muito difícil, muito triste, porque eu não vinha luz no fim do túnel para desenvolver mesmo o que nos faz tão bem, né, que é a arte. Mas eu resolvi esquecer, tocar minha vida para frente, esquecer esse governo, porque depois dele eu não vejo luz. Realmente, é um governo de destruição, é muito, muito ruim. De trevas mesmo, né? De trevas. E Fred, quando tu viu a posse da nova secretária de Cultura, Regina Duarte, né? O discurso da posse... A nova secretária do vestido de bolinha. A secretária, o discurso e a entrevista que ela deu ao programa dominical da
da Rede Globo. Num determinado trecho, ela diz que a Secretaria de Cultura não tem compromisso com as minorias, né? Se as minorias quiserem produzir alguma coisa, que vão buscar patrocínio, né? Não, na verdade, a gente que atua no circuito, na cadeia produtiva, na economia criativa, voltada para uma linguagem, qualquer tipo de linguagem mais ousada, alternativa, né? E não só, né, mas também, por exemplo, esses agremiações mais tradicionais que não tem tanta, digamos assim, não atrai tanta atenção comercial, né? Que você vê que hoje em dia o que atrai patrocínio, o que cai no gosto, né, dos grandes investidores, né, da parte comercial, é o som pouco reflexível, aquela coisa do eô, oba, oba e tal, e pá, né? E aquela sofrência, entre aspas, né? E tanto uma enxurrada de músicas, composições juvenis, né? A vida é uma eterna adolescência. E qualquer coisa um pouco mais reflexiva, um pouco mais provocativa, que foge ao padrão comercial, ou no caso também da cultura mais roots, né? mais digamos assim, tradicional, acaba precisando. Essa é exatamente o tipo de expressão que precisa de mecanismos, né, de fomento, né, mecanismos não só de preservação ou resgate, entre aspas, que eu não gosto muito desse tipo de conceito, mas de sustentabilidade, né, por exemplo, a gente sabe o quanto a economia criativa, ainda mais numa circunstância que a gente vive hoje, de uma recessão prolongada, né, de anos e anos, né, da pior recessão da história, o quanto a economia criativa tem um potencial enorme de alimentar, né, uma cadeia produtiva importante, assim, né, de vários setores que acabam se beneficiando, né? Você vê um carnaval, o quanto que movimenta quantos setores não são envolvidos na cadeia geral assim, do carnaval, o pessoal que vende, né, o ambulante, a fantasia, tudo, né, o transporte. E assim como muitas outras manifestações, né, de rua que tem espalhadas por aí, que tem às vezes dificuldade de se manter, né, porque talvez por um tipo de linguagem que você vê. Eu estava em São Paulo recentemente e estava vendo uma propaganda na rádio, pouco antes do Carnaval. E o governo do Paraná divulgou assim, uma campanha de publicidade, não sei se era nacional, eu sei que eu vi em São Paulo. E se você não gosta, era mais ou menos, se você não gosta de carnaval, se não gosta de barulho, se você não gosta, venha para o Paraná, sabe? Então é assim, cara, quase dizer assim, se você não gosta de povo, sabe, de festa, né, um refúgio, se você não gosta de cultura, venha para o Paraná, né? Venha fugir do carnaval. Era mais ou menos assim, cara. Gelson, eu fico pensando se a frase da Regina Duarte não englobaria também tudo aquilo que é produzido na região Nordeste. Né? E aí entraria nesse pacote o cinema pernambucano, a música pernambucana, né? O balé pernambucano, o teatro pernambucano, as manifestações culturais, o maracatu rural, o maracatu de baque virado. Tu tem essa impressão também? Eu vou ser sincero para você. Eu não acredito que ela vai conseguir gerir a secretaria. Acho que ela vai sair em pouco tempo, porque pelo seu discurso, pelo seu objetivo, ela não traz luz nenhuma para o desenvolvimento cultural. É como eu te disse no início, eu não estou crendo em nada que venha do governo Bolsonaro para a cultura, sabe? Porque ele é um cara preconceituoso, ele não gosta dos artistas
foram contra ele na sua campanha, por causa desse pensamento limitado que ele tem, criminoso, na verdade. E eu acho que ela só é um papagaio de pirata que está ali e não vai dar certo, infelizmente. Esse discurso dela de interlocução, de abertura de diálogo com a classe artística, isso é... De repente, para mim, ela fala uma coisa, mas para a realidade politicamente falando, isso não é real, né? Não, já começou, antes mesmo de ela tomar posse, desde o início esse espírito que ela tentou assim, disseminar de diálogo e não sei o que, interação e tal, ela já foi rechaçada por boa parte, inclusive de alguns amigos, né? O ato de posse dela foi marcado pela ausência de me tira da foto, virou até um hashtag aí, me tira da foto aí, né? Que realmente preciso ter um senso, sei lá, sei lá, de compreensão estética, artística, muito comprometido, muito debilitado, digamos assim, para aturar, né, fazer parte de um processo como esse, né, de uma instituição, digamos, como sei lá, de um projeto, né, que claramente, né, explicitamente visa destruir é como o Ministério da Educação, que claramente corrobora com o sucateamento do aparato educacional do país, né? Deixa isso bem claro, né? E a gente sabe que tem uma intenção privatista por trás, né? Isso envolvendo também a saúde e todos os campos. E na cultura não é diferente, né? Até porque a gente vem testemunhando episódios frequentes do quanto esse governo tem uma vocação autoritária, né? Antes mesmo na campanha, o presidente já elogiou o torturador, né? Nós temos um ditador, né, governando o que ainda é uma democracia. Né? Não, e a questão de homenagear milicianos, não sei o quê. Então, uma vocação de repressão, pelo contrário, do que é a essência da cultura, que é a liberdade. Por falar em repressão, né? Vocês dois já sentiram, nesse período recente da nossa história, alguma forma de coerção? Vocês já se sentiram, de alguma maneira, vocês ou algum artista próximo de vocês, já sentiram o braço do aparato repressivo em algum show, em alguma... Esse ano mesmo, no Carnaval, no Paraquedista, a polícia acabou com a festa. Foi horrível. Chegou um sargento e um soldado, e pediu para acabar com a festa. E as pessoas, não, deixa continuar. E em um ambiente super saudável, super tranquilo. Não, de uma forma muito autoritária, pediu para acabar. E alguns exemplos também no Carnaval, né? Teve artistas, eu até participei assim, também de um programa, um podcast, sobre um episódio, na verdade foram vários episódios nesse Carnaval envolvendo a polícia, impedindo, né, reprimindo músicos de tocarem determinadas músicas de Chico Science, né, como o Banditismo, por uma razão de classe, né, que fala, e a polícia mata gente inocente e tal. Isso, China passou por isso, o Devotos, uns meninos de uma banda nova aí, que também estava tocando no Apolo, Janete saiu para beber, se não me engano. E uma coisa assim que a gente tinha tido um pouco notícias sobre isso na época dos anos 80. Era isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você já tem uma larga trajetória no cenário musical nacional, pernambucano. Você sentiu em algum momento o clima que se vive hoje no Brasil? Olha, a única coisa parecida que eu presenciei na minha carreira, assim,
foi naquela época que foi um temporário, assim, bem curto período, que chegou a haver a prisão do Planet Hemp, né? Que quando eles lançaram o Usuário, o primeiro álbum, que fazia apologia da maconha e tal, num período ali ainda, assim, que a gente ainda enfrentava, né, alguns ecos, assim, começava a se respirar um pouco mais de liberdade, mas ainda não tinha Marcava-se um show para o Planet Hemp, o show não acontecia porque a polícia já chegava... Não, aí eu fui para um show que eu até tinha sido convidado para participar lá em Salvador, e aí no local lá, que eu esqueci o nome da casa lá, já nas imediações já tinham avisado que não iam deixar ter nenhum tipo de apologia, foi um pouco antes da prisão, foi um dos últimos shows antes da prisão deles. E eu fui, levei baculejo, a van, quando a gente desceu da van, que vinha do hotel, já perto, tinha não sei quantos camburões e a turma, até camisa, se tivesse qualquer coisa com apologia, como no meu empresário na época, Guti, estava com a camisa com alguma insinuação, ele mandou o cara, fez um baculejo geral e tal. Agora, engraçado, recentemente, lembrei agora, eu também participei de um festival, agora eu estou confundindo, como é uma fazenda no interior, eu não me lembro se é Santa Catarina ou Paraná, que é o Festival Psicodália, que rola também no período pré-carnavalesco, mas não é que é um público que não é que não gosta de carnaval, mas que gosta de carnaval alternativo. Então, já teve altos shows lá de Tom Zé, Novos Baianos, não sei o quê, e aí eu acho que há uns 2 anos atrás a gente foi tocar. Mesmo na noite anterior que a gente foi passar o som, como a edição anterior havia tido apreensões de maconha, alguma coisa assim tal, pá, que é o esquema que você passa acampado, né? O público fica acampado numa estilo Woodstock. Estilo Woodstock. E na edição anterior havia tido apreensões, assim, tal, e tinha incomodado a vizinhança, alguma coisa assim. Eu sei que a gente levou um baculejo brabo, assim, dentro da van, a gente chegando ainda para passar o som, inclusive meu cavaquinho, até o cara puxou com tanta agressividade, assim, para examinar dentro do queijo, o que é que tinha, que acabou quebrando o cavaquinho. E isso eu fiquei impressionado também, isso foi agora, em 2018, se não me engano. Né, que já estava aquele clima, né, de impeachment, não sei o que e tal, pá. E a ascensão já daquele clima da campanha, da arminha, não sei o que e tal. O que me assusta justamente é isso, como agora teve esse lance lá, em plena, né, véspera de carnaval, do motim no Ceará, né? Gelson, existe uma forma de atentado contra a liberdade artística, que é essa que vocês deram exemplos, né? Quer dizer, da intervenção policial, repressiva, né? O braço repressivo do Estado. Mas existe uma outra maneira também, que é a asfixia financeira, né? A falta de investimento. Você vem passando por essas experiências de asfixia financeira, de falta de investimento no teu campo, que é o campo da dança, do balé, etc.? Vem, assim, na época de Lula, eu vou dar um exemplo, né? A Petrobras bancou muitos grupos nacionais e, assim, bancou com patrocínios muito bons que faziam com que as pessoas circulassem o mundo todo. A Débora circulava o mundo todo com dinheiro da Petrobras, exatamente. Bancava os salários e toda a estrutura trabalhista era bancada pelo dinheiro da Petrobras. Hoje, o ano passado teve um corte absurdo, né? Eles não bancam mais nada relacionado à cultura, se eu não me engano. Eu não tenho absoluta certeza, mas a Petrobras está toda focada na educação agora, né? Na primeira infância. Isso é muito triste, né, pô? Porque acaba com o sonho
da vida mais tranquila do artista, né? E como é que as companhias de balé, e especificamente as companhias de balé existentes na região Nordeste ou em Pernambuco, que vivem uma outra realidade que não é aquela de São Paulo, Rio de Janeiro, têm sobrevivido? Hoje em dia, por meio de muita paixão, né? Mas tem alguns editais daqui, que, por exemplo, o Fucultura, né? Que é um edital forte ainda. Graças a Deus ainda existe o Fucultura, né? Que espero que nunca acabe. E acho que pelo talento. Tem tido problemas, atrasos, né, cara? Exato, não, isso. Não tem aquela coisa tão... Não é perfeito, mas mas já existe, né? E mais pelo talento e pela capacidade empreendedora dos artistas. Não vamos deixar de fazer, vamos fazer mesmo ganhando menos, mas a gente tem que fazer. Essa é a verdadeira arte heróica, não é aquela que o... Tem um Do discurso do Roberto Alvim. Exatamente. Hoje também tem plataformas, ferramentas de crowdfunding, né? É uma outra forma também, a gente já chegou até a utilizar numa gravação de um DVD nosso, pelo Catarse, né? E que muita gente tem conseguido financiar alguns projetos, não só de música, de literatura, de cinema, de várias coisas, assim, até turnês e tal, que funciona também e tal, mas aí que está, num processo que a gente vive também de estagnação econômica, né, e de uma reforma trabalhista que achata a renda geral. Então, você ficar exclusivamente dependente desse tipo de apoio, né, do público, assim, também é uma coisa muito incerta, instável, precária, não dá para você planejar muita coisa, né? Fica uma coisa... Então, no caso assim também assim como tem a Petrobras financiava muita coisa, aqui a nível do Nordeste também a Chesf, né, que era a companhia energética de São Francisco, também financiou muitos projetos e tal. E hoje, tá aí, por exemplo, como você falou da questão da asfixia financeira, né? Eu conheço alguns amigos que trabalham, né, nessa parte de administração e como proponentes de projetos, né, que são formas de fazer circularem músicos, bailarinos e tal, que vinham atuando já há muitos anos com editais federais, né, de Caixa, Correios, Banco do Brasil e tal. E hoje a gente vê também um processo de desmonte e de avanço na tentativa de privatizar tudo, né, que é o projeto declarado do Ministério da Economia. E essas estatais estão cada vez não só restringindo em termos de volume de financiamento e tal, como também tem a censura estética mesmo, e política, né? Aí eles falaram que, a gente, pela primeira vez esse ano, a gente foi avisado de que as redes sociais vão ser monitoradas, né? De todos os proponentes, de todos os artistas, que é um requisito, né, para aprovação dos projetos. Quer dizer, declaradamente uma forma de censura, né? E com isso se vasculha toda a história, Uma não tentativa apenas também de arte, de intimidação. de intimidação, de calar. Não, eu vivo disso, então eu vou ficar calado nas redes sociais, né? Que é uma forma também de repressão, né? Mas eu já fui muito orientado, porque eu uso muita rede social para fazer minhas críticas da atualidade, né? Falar coisas boas. Mas algumas pessoas já falam, Elcio, para de fazer esse tipo de comentário, não faça isso. Por medo mesmo de ter alguma retaliação, assim, sabe? As pessoas estão com medo, né? Exatamente. Temem algum tipo de represália. E aí que tá. Aí quando você tem um ministério, entre aspas, que agora é a Secretaria de Cultura, que vem com esse discurso de que as minorias, o alternativo, tem que partir para o patrocínio, porque não vai ter apoio federal, e você vê que os patrocínios, tanto federais quanto privados, partirem para esse negócio de monitorar as redes sociais, então é o quê? É um ferrolho, né? Ferrolho. Você tem de uma forma de calar qualquer tipo de expressão que incomode, entre aspas, né, o discurso hegemônico, né, o discurso do governo. O ano passado eu estava muito mal, assim, artisticamente falando. Eu falei, meu Deus, ou eu vou
embora do país, ou eu fico para resistir, para lutar de alguma forma, continuar fazendo arte e resistindo a esse desmonte, essa destruição que a gente está vivendo um momento muito sério, né? Mas assim, mas o que mais me encanta é a força do artista brasileiro, né? Num momento tão complexo surge essa vontade, e dessa vontade surgem coisas maravilhosas que eu vejo em alguns movimentos artísticos na atualidade. Por exemplo, poderia dar algum exemplo de uma resistência, seja cotidiana, uma resistência mais ampla? Eu vejo isso muito na cultura popular, acho isso encantador, vejo isso no carnaval mesmo. Eu não consigo viver o carnaval sem um frevo, sem um maracatu. Esse é mais poderoso do que até às vezes o show. Me leva ao transe, assim, me renova, me inspira para continuar o ano. Esse ano mesmo, no carnaval, eu usei para me inspirar, assim. Eu brinquei muito, menos, assim, no sentido de me desgastar menos, mas fui nas manifestações de inspiração artística, né? E eu vejo isso muito na cultura popular. A cultura popular, mesmo sem recurso, eles acontecem, sabe? Eles fazem coisas geniais, na minha opinião. Eu entrevistei, antes do carnaval, o mestre Fabinho, do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, né? Que foi o campeão do ano passado, do carnaval do ano passado, né? E ele dizendo que do título de 2019 até o carnaval de 2020, ele havia sido convidado apenas uma vez para algum projeto, projeto, né? Próximo do carnaval de 2020, né? Então, há, na verdade, uma subestimação Exatamente. E aí da cultura popular, né? E aí, quanto mais você vê cortes como esse que Dielson comentou, né? Cortes não só da Petrobras, cortes do Ministério da Cultura, que hoje nem ministério é mais, sucateamento de fundos que eram projetos que existiam no Congresso, Fundo Setorial da Cultura, Conferências Nacional de Cultura, Conselhos Nacional de Cultura, tudo isso sendo desmontado, cada vez mais você vai asfixiando essas agremiações, claro, porque quem é que consegue manter? É pela paixão mesmo, pela né? paixão, Pela tradição, pela paixão, passa de pai para filho e tal, mas são pessoas que não conseguem se sustentar com isso, não conseguem. Não mesmo. Né? E aí você vai ver que, ao contrário, por exemplo, você vê aquele deslumbre que são as escolas de samba do Rio, né? Que é aquela coisa com muita luxo e tudo tal, mas você vai ver uma agremiação desfilando aqui no concurso de maracatu, daqui, pá, é uma coisa que até chega a ser encantador no sentido do outro lado, né? De você ver ali a paixão ali, mas que é de uma precariedade Precária. quase dramática, assim, Com certeza. Né? E você, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque você vê o quanto os turistas ficam deslumbrados. E um potencial de receita turística com isso é um negócio incrível, absurdo. é incrível. As pessoas, meus amigos, acabei de receber um belga. Ele ficou encantado, ele foi para aquele bloco Escuta Levino, Sim. que é uma orquestra e um grupo de passistas, né? Passistas e aqueles que usam as máscaras como... O Segredo se chama, não? Eu não lembro exatamente. Eles dançando e todo mundo num transe absoluto, assim, sabe? Poxa, movimenta 1,5 bi em 4 dias. É muito dinheiro, né, cara? Então, claro que essas agremiações poderiam ter mais grana. Uma coisa que eu achei interessante também, eu fui assistir o show da Velha Guarda da Mangueira lá em Olinda, ali perto dos Milagres ali. E a Mangueira estava fazendo campanha para arrecadar dinheiro para quem quisesse doar, porque eles também, embora tenha muito mais dinheiro, mas eles também estão passando por uma recessão o Rio tá falido. Quebrado. Né? Quebrado. Então, Parece ser um estado hoje governado, uma cidade governado por uma liderança neopentecostal. Anticarnaval, né? Anticarnaval, né? Que já afirmou várias vezes, desde do ato da posse, que não era muito simpático
as festas momescas. Se né? dependesse dele, eu acho que nem enrolava a escola de samba, né? Então, as escolas de samba... além disso, o fato da Mangueira já há algum tempo ter enredos, né? Não apenas a Mangueira, né? Anti-obscurantismo. Aliás, eu vi uma notícia hoje, ou foi ontem, de que a União da Ilha, aquela escola que esse ano colocou o presidente numa privada, num vaso sanitário na avenida, o vice-presidente foi atacado. Não sei se foi assassinado. Foi assassinado. Foi assassinado, né? Por gente encapuzada hoje, recentemente agora. Quer dizer, é um processo não só triste, mas trágico, né? É um processo que cada vez que surge alguma movimentação que você vê de tentativa de autogolpe, que você vê aí com uma possibilidade de retorno àquele período, você vê o quanto isso é assustador, porque hoje seria mais trágico ainda. Por quê? Primeiro, porque não é simplesmente um golpe do Exército. Seria um quê? Seria um golpe de miliciano, né? Que é uma coisa, né, que não é nem uma instituição, é uma coisa do crime. Né? Uma das bases do atual governo não é necessariamente o Exército, né, as Forças Armadas, mas sim as polícias militares e os setores milicianos que existem. Né? Né, marginais ali dentro e tal. A Marielle mesmo era uma figura que defendia o policial honesto. Por isso, deve ter sido um dos motivos dela ter sido assassinada, porque a coisa que mais incomoda para mim, eu imagino, um miliciano, um policial bandido, é quem defende um policial honesto, né? E ela não foi assassinada à toa. Então, assim... O Zé Padilha, o diretor de cinema, deu uma entrevista recente à Folha de São Paulo, dizendo que sofreu uma tentativa de sequestro por parte de policiais milicianos à época da exibição, de todo o processo que envolveu o Tropa de Elite. Né? E aí, como eu estava tentando completar, a questão do que hoje seria mais assustador, que não é um exército, né? Tem esse componente do crime organizado também, e outra que hoje não tem como, não precisa de infiltração, não precisa de araponga, e nem precisa porque tem as redes sociais, velho. O trabalho hoje do serviço secreto é muito fácil, né? Então, assim, você não tem nem para onde correr, velho. Né? Seus dados, né? Tem hoje todo um movimento global aí para incluir os nossos dados pessoais como um direito humano também, de você ter direito aos seus dados, à sua privacidade. Mas se o serviço secreto quiser nos enquadrar, basta pegar a cópia do programa, né? Baixar o programa que a gente acaba de gravar. O Trilhas da Democracia está chegando ao fim. Gostaria muito de te agradecer, Fred, Edielson. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!